Tentas, queridos amigos, sempre quando eu digo minha amiga, é muita alegria vir aqui também, pelo carinho que vocês sempre demonstram para conosco e a paciência. A lei de justiça, amor e caridade, como sabemos, tem muitos aspectos também. Vamos tratar mais da questão do respeito, que faz parte realmente dessa lei. Porque se dizemos que amamos e não respeitamos, na verdade não amamos assim como pensamos. O respeito é primordial para aquele que diz que ama. Sendo assim, gostaria de contar uma história muito interessante que se registra, na história da humanidade, a figura de um homem conhecido como Hilel, que na verdade veio antes do Cristo. Era um homem muito sábio, muito simples e extremadamente paciente, que ainda todos nós, principalmente eu, estamos desenvolvendo ainda essa arte de ter paciência para com os outros. Porque se subentende, se eu tenho que respeitar, eu tenho que ser paciente com a pessoa, pelo menos nos esforçar. E muitas vezes nos desculpamos o nosso desrespeito pela nossa impaciência, esquecendo que não somos mais animais. Se somos animais racionais. E na condição de sermos animais racionais, temos que aprender a controlar nossas emoções. E Léo, na época, ele chamava muita atenção justamente por esse predomínio constante da paciência. As pessoas chegavam às vezes a fazer teste com ele, porque ele era um homem muito sábio, que dizem que chegou a viver 120 anos. As tradições falam isso. Comparam ele até a Moisés. E conforme a história de Moisés, nas tradições dizem que ele passou 40 anos estudando, 40 anos aprendendo e 40 anos aplicando. Então, nós estamos estudando, espero que nos próximos anos, 40 anos, possamos praticar, quem sabe no futuro. Somos espíritos, temos essa desculpa, ainda não sou tão evoluído, mas temos conhecimento suficiente já para começar a praticar. E Léo, na época, conhecido como um dos maiores conhecedores do Velho Testamento, das leis mosaicas, ele era muito comparado a Shammai, que era muito sábio, também muito conhecedor, mas não era tão paciente quanto ele. Inclusive havia um ditado que dizia: tu tens que ser paciente como Hilel e nunca exaltado quanto Shammai. Isso é uma frase que o povo hebreu usa muito. Na verdade era porque diziam que Shammai não tinha tanta paciência, apesar de ser muito sábio. Eram duas grandes escolas e dois grandes mestres. E conta-se que certa vez um grande comerciante que vivia no meio daquele povo religioso foi a Shammai e disse: eu gostaria de fazer uma proposta ao Senhor. Eu gostaria que o Senhor me dissesse, em poucas palavras, tudo o que está escrito no Velho Testamento, nas leis, no Torá, tudo que está escrito lá, eu queria que o Senhor me dissesse, em pouco tempo, ficarei sustentado só por um pé, e antes que eu coloque o pé de volta, por causa do cansaço, o Senhor vai ter que ter terminado. Se o Senhor conseguir sintetizar todo esse conhecimento, eu me tornarei religioso como o Senhor. Shammai, que era muito inteligente, mas não era tão sábio e muito impaciente, se irritou com ele e expulsou ele do templo. Como já se viu? Como é que ele ia sintetizar todo aquele conhecimento que ele passou décadas e décadas estudando e apenas em um período que ele estava só sustentado por um pé? Então expulsou ele. E ele saiu sabendo que era impossível essa missão. E foi justamente buscar Hilel. Quando chegou lá, fez a mesma proposta. Se tu conseguir me dizer tudo que tem no Torá, ele passou 40 anos estudando. Se tu conseguir dizer tudo que tem no Torá apenas no momento que eu sou sustentado por um pé, se tu conseguires, eu me tornarei religioso, irei me dedicar à religião. Então Hilel, que era muito paciente, muito sábio, que é diferente do inteligente, disse: ok, te ponha em posição. Vamos achar estranho porque achou que era impossível. E ficou só sobre um pé. Então Hilel tranquilamente disse: ama. Ama. Aí está todo o ensinamento. Porque o resto que está tudo escrito no Torá é só para dizer isso. É um ensinamento só para amar. Então ama.
Aí está todo o Torá e todo o conhecimento. E era verdade. Todo esse conhecimento, tudo que está escrito é apenas para nos convidar a esse sentimento que ainda não desenvolvemos. E Léo, por sua vez, que era chamado gentil, que era chamado homem manso da época, vai nos dar um ensinamento fascinante, no qual ele diz: não julguei o teu próximo até estar na situação deles. Veja que psicologia extraordinária, antes de Jesus. Vai nos ensinar que não podemos jamais e nunca julgar o outrem sem antes nos colocar no lugar dele. Mas como? Como podemos nos colocar diante ou no lugar das pessoas? E mais interessante é que existe um provérbio que entrou na história, graças a Iléu. Não façai aos outros aquilo que não gostaria que fizessem a ti. Aí está toda a Torá e todas as leis. A lei da reciprocidade. Ele já nos convidava a essa lei. E ele entrou na história justamente com esse pensamento. Alguns estudiosos não cristãos defendem às vezes a tese de que Jesus havia sido discípulo dele. Porque esse pensamento parece com o pensamento de Jesus. É o mesmo, se observarmos superficialmente. Mas o que é fascinante é que Léo, naquela época, justamente vai nos convidar a algo que a psicologia vai descobrir agora. Vai nos convidar à necessidade de nos colocar no lugar do outrem. Porque toda vez quando apontamos o dedo e quando julgamos, é sinal que a nossa análise foi superficial. Não paramos um pouco para pensar no outrem. Não paramos nunca para se colocar por que ele fez isso. O que é que levou ele a fazer isso? Então, Léo nos convida a isso. Que antes de fazer qualquer julgamento, não temos o direito de fazê-lo sem antes nos colocar no lugar da pessoa. Porque é muito fácil apontar. Mas Léo fala de algo muito mais complexo. Os estudiosos afirmam que quando atingimos os nossos 7 anos, nós começamos a fazer algo impressionante mentalmente. Há um mecanismo em nós que começa a nascer, que é a arte de nos colocarmos através do pensamento, da imaginação no lugar dos outros. Porque antes não conseguimos com facilidade. Aos 7 anos, é interessante isso. Porque os espíritos nos informam que a nossa reencarnação, na verdade, só se completa a partir dos 7 anos. Por isso que a criança está sempre lá e cá. A gente não sabe se é imaginação, se ela está vendo de espírito. Ela não está reencarnada completamente. O processo só se completa aos 7 a 8 anos. Mas os estudiosos do comportamento já afirmam que é aos 7 anos que conseguimos já fazer uma das coisas mais complexas. Através da imaginação, se colocar no lugar do outro. Porque podemos fazer isso. Pelo menos através da imaginação. Pode ser que o sentimento não esteja envolvido, mas pela imaginação já podemos fazer isso. E Léo já convidava isso. Lembremos que Léo, quando morreu, desencarnou. 10 anos depois nasce Jesus. Então, ele nos convidava a algo que naquela época não se compreendia bem. No entanto, outros pesquisadores e outras áreas nos mostram que se aos 7 anos já conseguimos fazer isso mentalmente, levado pela razão, muito antes ainda, através da emoção já conseguimos fazer isso. Que é o fenômeno da empatia. Que na verdade já nasce conosco. Por exemplo, esses mesmos pesquisadores observando o comportamento das crianças recém-nascidas perceberam que quando uma criança ela tem um choro, os choros deles são diferentes quando ele está com fome ou quando ele está sentindo alguma coisa que não é físico. Por exemplo, eles observaram que muitas vezes quando uma criança está chorando e a outra automaticamente começa a chorar, esse choro tem um sonido diferente. Às vezes é muito mais forte. Mas por que ela chora se a outra está chorando? Só pelo fato de chorar? Não. Já é o processo de empatia funcionando. Ele tem empatia pela dor do outro. Ele começa a sentir de alguma forma a dor do outro. E de uma forma ou de outra, ele capta e começa a chorar. Em um sinal de já estar se identificando com o problema do outro. O que quando nos tornamos racionais, queremos não usá-lo. Porque muitas vezes quando sentimos isso, não, somos racionais. Sou uma pessoa racional, não posso me deixar levar pela emoção. Esquecendo
que isso não passa pela razão, faz parte da alma humana. E é tão interessante que eles vão percebendo que essas crianças que têm a simpatia, a grande maioria tem, que chora quando a outra chora, porque ela sente a dor do outro. Quando ela vai crescendo, isso vai mudando. Quando ela está por volta mais ou menos de 2, 3 anos, que já ainda não se comunica bem, que não sabe ainda se expressar, mas já anda, muitas vezes vamos ver uma cena interessante. A criança está e de repente uma que está no braço da mãe, que muitas vezes ele nem conhece, começa a chorar. Então a criancinha que já caminha, e que quando ela observa a outra criança chorando, ela muitas vezes fica parada, observando, e é normal que ela saia, vá buscar a mãe dela, traz pela mão e puxa a mão para que a mãe console a criança que está chorando da mesma forma que ela faz com o filho. Porque toda vez quando o filho está chorando, a mãe vai lá, abraça, tenta entender e dá o carinho e a criança se acalma. Então essa criança, quando recebe isso, ela tende a querer que sua mãe faça o mesmo com a criança quando está sofrendo, com outras crianças. Quer dizer, é o processo de empatia já se desenvolvendo, já acompanhando a razão. Infelizmente, quando vamos crescendo, né, já tem até aquele ditado que aqui ainda, graças a Deus, está mudando, que homem não chora. Por que não? Homem também tem sentimento, mas que como somos educados assim, muitas vezes prendemos o nosso sentimento, o nosso sofrimento para não demonstrar o que racionalmente não deveria ser. Então vamos perceber que o aparecimento da razão às vezes prejudica algo que é tão natural, que faz parte das leis de justiça, amor e caridade. Quando vamos chegar, vamos ver a lei natural. Então Deus colocou em nós fenômenos da sua própria lei que não podemos fugir. E quando usamos a razão, o pensamento, vamos tendo dificuldade. É tão interessante observar isso, estudar isso, principalmente nós que somos religiosos, que temos uma doutrina tão humana como o Espiritismo. Vamos perceber que muitas pessoas fora da casa espírita, até no mundo dos negócios, já descobriram que isso é muito importante. Por exemplo, na administração já se descobriu que uma pessoa, um profissional, que ele tem empatia, ele vale mais do que o outro que não tem. Porque ele tem muito mais facilidade de compreender o problema do cliente do que o outro que não tem. Aquela ideia que eu tenho que ser frio, calculista, não funciona mais tanto. Essa só afasta. A ideia não, você tem que abraçá-lo com a sua alma, o cliente. Porque ele é a alma do negócio. Ele é essencial. Então, muitas vezes, um funcionário que tem empatia, ele tem mais facilidade de compreender o tormento do cliente, o problema do cliente, que para os outros é uma coisa banal, mais do que aquele que não tem, aquele que é calculista. Não é à toa que hoje, no mundo dos negócios, as mulheres muitas vezes estão tendo predominância em muitas companhias, porque sabe que ela é detentora não só da intuição, mas também desse sentimento afável, esse sentimento de sentir a dor do outro, essa compaixão, utilizado bem pela razão, é uma grande arma. Então, interessante, mas será que isso tem futuro? Será que isso é bom? Interessante que muitos pesquisadores, observando justamente o fenômeno da empatia, eles vão descobrir, por exemplo, quando vamos andando na rua e acontece algum acidente, automaticamente somos levados a ter compaixão da pessoa, a empatia. Sentimos a dor e, de alguma forma, sentimos o tormento do outro, porque ficamos com taquicardia, sudoreses, trêmulos. Eles começaram a observar, por exemplo, aqueles casos de ataque de epilepsia, que acontece muitas vezes na rua. Com certeza todos aqui já chegaram a presenciar isso, normalmente no meio da rua. E normalmente forma-se um grupo de pessoas tentando socorrer e não sabemos como socorrer. E ficamos lá olhando em choque, vendo o tormento e a dor daquela pessoa que está sofrendo o ataque. O que eles observaram é uma coisa interessante. Todos sentiram, todos ficaram trêmulos. E mesmo depois que socorrido, continuamos, porque é um choque. Sentimos de alguma forma a dor e os tormentos do outro. Mas eles observaram algo muito interessante. Que aquelas pessoas, 2 ou 3, porque ficamos em choque, mas alguém sempre toma a atitude de abraçar, de socorrer, de botar alguma coisa, mesmo sem saber como. Mesmo que não solucione. Eles perceberam que a pessoa que toma uma atitude de socorro, mesmo que não seja a solução, ela tende a sair daquele tormento que estava sentindo. Eles perceberam que a taquicardia da pessoa que socorreu começa a diminuir. Ele para de ficar mais trêmulo e as sudoreses acabam. Enquanto que os outros que ficaram assistindo continuam, vão para casa atormentados. Enquanto o que auxiliou
ele tem uma tendência muito mais rápida de se recuperar do tormento. Quer dizer, caridade é algo positivo. Quando Jesus convida a sermos caridosos, só não é questão de ser bom para o outro, é porque é saudável para nós. Então, Deus já nos colocou essa faculdade de sentir o tormento, a desilusão, a dor do outro. Lutar contra isso é antinatural. Veja que interessante. O que achamos na nossa sociedade diz, não, forte é aquele que não se deixa levar pelos sentimentos. Não, ele não se deve se desequilibrar. Mas os sentimentos também é uma forma de inteligência e de sabedoria. Então, hoje, no mundo já se sabe que um funcionário que tem um pouco de empatia, ele funciona melhor. Inclusive, já existe até professores, técnicos para desenvolver esse sentimento. Se os senhores me permitem contar só um exemplo, já que estamos entre amigos, podemos conversar assim. Me recordo que na cidade onde eu morava, um amigo meu me contou um caso muito simples, mas muito corriqueiro. Que na empresa onde ele trabalhava, eu conhecia, havia um funcionário de muitos anos que estava um pouco revoltado, porque ele esperou durante muitos anos que alguém lhe desse determinado cargo. E de repente, com pouco tempo, entrou um rapaz muito jovem, em poucos meses, conseguiu o cargo que ele desejava durante muito tempo. E ele ficou irritado, falava para todos os amigos. Quando foi depois, ele se acalmou e ficou tranquilo, já não reclamou mais. Mas ele contou o porquê. Porque ele resolveu ter uma reunião com o seu superior. E começou a falar para ele. O superior até saiu na época em reportagem, porque era muito brilhante como administrador, muito jovem. E quando contava para esse rapaz a sua revolta, a sua decepção com a empresa, que ele já havia se dedicado há mais de 12 anos, e que ele queria tanto cargo que agora foi dado a um rapaz que mal chegou, como é que ele fez isso com ele? Disse que o administrador escutou muito tranquilamente. E nisso o administrador começou a andar, ele falando, quando chegou perto da janela, ele voltou, sentou, se você pode me fazer um favor, sim, você pode ir na janela e ver o que está acontecendo. Ele irritado, falando do seu problema, da sua decepção por não ter recebido a promoção, foi para a janela, olhou e disse, não, tem algumas pessoas ali junto do carro, era um carro, um caminhão gigantesco que levava a mercadoria, então ali, voltou e continuou conversando. E o senhor ficou observando, o rapaz ficou escutando, disse, mas você poderia, depois de alguns minutos, você poderia ver se continua? Ele foi lá, olhou, disse, não, continuam lá, voltou e continuou falando do seu problema. Então ele pediu pela terceira vez, será que já acabou o que estava acontecendo lá fora? E levantou. Não, eles continuam lá. Voltou e continuou falando. E disse, e agora? Por que é que o senhor não me deu o cargo a mim? Isso eu vou lhe explicar agora. Chamou a secretária e disse, mande fulano entrar aqui, por favor. Diga que eu preciso falar com ele. O rapaz que tinha sido promovido. Então o rapaz entrou. E antes dele falar qualquer coisa, quando o rapaz ia falando com ele, que não sabia do que estava acontecendo, disse, viu alguma coisa acontecendo além da janela, foi lá, olhou, e os dois ficaram olhando. Se o rapaz olhou e disse assim, um momento, senhor, está acontecendo algum problema lá fora, deixe-me resolver, depois eu volto. E saiu, foi resolver. Aí ele olhou para o amigo, se você agora entendeu por que ele recebeu o cargo? Porque ele sente o problema do outro. Ele descobriu que na empresa há um problema. Faz mais de 30 minutos que estamos aqui, está havendo algum conflito lá dentro, entre o cliente, entre o motorista e a pessoa que serve. Porque eles não estariam na hora do trabalho reunidos para contar histórias. Eu não falei nada, ele apenas viu. E de alguma forma ele sentiu que alguma coisa não estava bem. E foi lá tentar resolver. Pode ser que ele não resolva, mas ele foi. E o homem nunca mais reclamou da promoção que não recebeu. Somos nós. Somos nós constantemente. Constantemente apontamos o erro do outro, que acreditamos que é superior, que tem um cargo melhor do que nós. Por que não faz assim? Por que nós não fazemos? Então temos que aprender a ter um pouco de empatia. Nem sempre todo mundo está perfeitamente sorrindo. Diz um certo psicólogo brasileiro que perguntaram a ele sobre a família, por exemplo, que ele disse que fazia 50 anos que ele trabalhava como terapeuta familiar. E ele disse, as famílias são felizes? Não. Não existe uma família 100% feliz, porque aquela felicidade, aquela família feliz, só existe em um lugar, nas propagandas de margarina. Porque é nas propagandas de margarina que a gente vê a mãe sempre, toda manhã, se acordar às 6 horas da manhã, sorrindo, toda arrumada, arrumando a comida dos filhos, do marido, que vai, ela continua fazendo tudo no dela, só ali. Problemas todo mundo tem, principalmente dentro de casa.
Isso não quer dizer que não haja amor, mas também tem que haver compreensão, o que esquecemos, principalmente quando estamos em grupo. Então vamos perceber que o ideal seria aprendermos a refletir um pouco diante do outro, antes de falar alguma coisa, antes de apontar o dedo. E Léo já nos ensinava isso há mais de 2000 anos atrás. Jesus é o exemplo disso constante, que vive nos convidando a amar o outro, a entender a dor do outro. É tão fascinante quando vamos ver as passagens do Evangelho, por exemplo, quando chega aquela mulher que vai ser apedrejada, a capacidade dele de invadir o mundo dela e das pessoas que estão julgando. Em nenhum momento ele condena ninguém. Está lá, ele de cabeça baixa, chega a mulher. A lei dizia que ela deveria ser apedrejada, era uma lei, porque ela foi pega em adultério. Porque muitas vezes apedrejamos as pessoas, mesmo não com pedras de verdade, mas pedras mentais constantes. Ah, esse é um perdido, esse é um equivocado, ele é um obsediado, porque depois que entramos na casa espírita, a palavra obsediado substituiu tudo. O diabo já não existe mais, o pecado não existe, é obsessão. Né? Coitados dos obsessores nem fazem tanto, eles, meu Deus, mas botam a culpa em nós em tudo. E não é verdade. Porque existe um processo de obsessão mais profundo, e era o pior, como dizia Kardec, é a auto-obsessão. Que não tem espírito, somos nós mesmos. Aliás, para ver a perseguição do espírito, primeiro a gente tem que estar mal. Ou estar devendo. Não é ele que faz, somos nós. Me recordo de um amigo uma vez chegou e disse: Cícero, eu fiz uma regressão, fiz um tratamento espiritual, e me disseram que eu tenho 2 obsessores. Eu digo, meus parabéns. Como parabéns? Quem tem 2 está em lucro. Porque com certeza eu devo ter dezenas. Então você está quase santa, só com 2, tá bom demais. Ah, mas eu quero que afaste ele. Eu digo, não deve afastar ele não. Pelo contrário, se afastar ele, eles vão voltar na próxima. Torne-se amigo deles. Ah, mas eu sofro. Ele sofre muito mais do que você. Você pelo menos já teve a honra, a grandeza de reencarnar. Eles nem isso puderam, porque eles ficaram presos no ódio que você fez a eles. Ao mal que você fez a ele. Então conquiste eles. Não fica com essa jogando, porque a gente joga muito. É o obsessor, eu não queria, mas o obsessor, mentira. O obsessor só deu um empurrãozinho porque a gente já estava com a vontade. É a vontade e a fome, né? Então a vontade de comer, a comida vai chegar lá, então empurra, eu quero fazer isso, vai, empurra e ajuda. Ele só apenas estimula aquilo que já temos dentro de nós. Então ele não é culpado. E quando não temos obsessor para jogar, a gente joga a culpa no outro. Então quando chegaram lá com a mulher e disseram, Senhor, essa mulher foi pega em adultério. E aí, o que devemos fazer? É muito interessante. Se Jesus dissesse, olha, não apedreja, eles queriam pegar, na verdade, o Cristo também. Então ele vai ser preso porque ele está de contra a lei mosaica, a lei da época, a lei judaica deles. Se ele dissesse apedreja, disse, olha, não é o homem que prega o amor, ele não é tão bonzinho assim. Era uma armadilha psicológica, intelectualizada ali na figura dos homens honrados, né? Porque são sempre honrados afora. Então ele tranquilamente olhou para ele, como entendia muito bem a alma humana, e disse assim, ok, atira a primeira pedra, aquele que não tiver pecado. É tão fascinante que você vai ver lá mesmo, nas anotações evangélicas, diz assim, e todos começaram a soltar as pedras, porque todos já estavam com a pedra na mão. Começando pelos mais velhos, claro, já viveram mais, erraram mais, pecaram mais. Então, o convite do Cristo é muito psicológico, é muito forte. Se tu não tem pecado, então faz. Mas como ele sabia que todos tinham, que aquela mulher só teve a falta de sorte do seu erro ter sido descoberto. Porque é a teoria da hipocrisia. O problema não é fazer, é que os outros descubram que você fez. Né? Todo mundo, inclusive, está lá. Que inclusive o homem que levou ela ao adultério estava no meio daquele grupo com a pedra para lançar. Né? Então, é tão interessante isso, ver essa psicologia do Cristo, convidando-nos a termos um pouco. A empatia dele é fascinante, porque ele sentiu a dor e o medo daquela mulher. Mas também sentiu a hipocrisia daquelas pessoas. Não agrediu a ninguém, apenas fez um convite à razão. Já que a emoção, apesar de estar ali dentro, estava querendo funcionar. É tão interessante que quando todos vão embora, ele continua lá. E ela, Senhor, o que tu dizes? Porque ela sabia do seu erro. Disse, mulher, onde estão todos aqueles que te condenaram? Foram embora. Então vais. Eu não te condeno. Vais e não peques mais.
Ele amava. Independente de quem fosse a pessoa. Independente do erro. Então, na condição de cristão, temos que ser os copiadores desse pensamento de Jesus. Não é dizer que eu aceito Jesus, é tentar fazer as coisas pelo menos como ele fazia. Na hora da dificuldade, deveríamos invocar uma técnica muito boa. Em meu lugar, o que faria Jesus? Porque se não conseguimos ainda equilibrarmos, amarmos como deveríamos, então já que eu não posso, evoco Cristo. Eu não posso, mas ele pode. Eu posso até não estar aceitando no momento, mas o correto seria fazer como ele faz. Se no meu lugar, o que faria Jesus? Ele perdoaria, ele consolaria, ele não revidaria. Então Jesus faria isso, então eu vou fazer. Quer dizer, vamos começar a desenvolver, porque depois vamos descobrir que é a questão correta. Vendo o vídeo tão brilhantemente colocado aqui, que eu vou querer a cópia, Luciano, é tão fascinante que vai dizer assim, que ele, né, com seu psiquismo divino, enviou sua lei divina para todos os órgãos, não só para o nosso órgão, para todo aquele. Quando vamos ler a obra de André Luiz, tem uma parte do livro, eu acredito que nos Mensageiros, que eles recebem a visita de um espírito muito evoluído. É tão evoluído que eles têm que criar todo um ambiente de psicosfera. Veja, é nosso lar, que já é bem evoluído para nós. Para o espírito chegar lá, eles tiveram que criar todo um mecanismo para proteger ele das radiações mentais. De tão evoluído que ele é. Era um mensageiro divino. Que até o André Luiz teve que... Eles botaram uma cúpula, como fosse todo de vidro, para que o espírito ali ficasse, para que ele não sofresse a influência das pessoas. E quando ele aparece, é tão fascinante, diz que a beleza, uma coisa impressionante, e os ensinamentos dele divinos. E é tão fascinante que só foi escolhido 6 pessoas em nosso lar para dirigir a palavra a ele. Porque eles não podiam perder tempo de tal visita. Então eram pessoas representantes dos departamentos de socorro. E cada pergunta que fazia ele pegava um pergaminho e o pergaminho começava a ser escrito automaticamente. Era sempre frases do Evangelho de Jesus. Aí vamos entender que o pensamento de Jesus, o Evangelho como nós entendemos, ele não é uma questão apenas histórica de um momento. Como diz Kardec, é a própria lei de Deus que foi transmitida através do Cristo. Então quer dizer que nos planetas mais evoluídos, essa é a mesma lei. É o pensamento de Deus, porque Kardec faz uma análise interessante. Jesus, sendo o médio divino de Deus, então tudo que passava por ele era o próprio pensamento divino. Era o pensamento de Deus decodificado para o nosso entendimento. Então seus evangelhos, na verdade, não é apenas uma leitura que fazemos. Nem apenas algumas frases. É o ensinamento universal. É a própria lei divina. Então temos que evocar a mensagem de Jesus constantemente, principalmente para como lidar com o outrem. E é tão fascinante que em toda época, em todo momento, nunca vemos o desrespeito do Cristo. É sempre o amor, a compaixão, diante do erro. É tão interessante ler a história dos apóstolos. Vamos ver que Jesus teve uma paciência, um respeito pela sua fragilidade que é incrível. Pedro já tentou tirar a orelha de um, ele teve que mandar ele guardar a espada. Tiago e João, que eram irmãos, eram chamados irmãos do trovão, porque eles eram muito briguentos. Jesus muitas vezes teve que chamar a atenção deles. Eram seres como nós. Mas como diz Haroldo brilhantemente, eles eram homens iguais a nós. Mas os seus ideais eram diferentes. Eles tinham um ideal maior e o ideal transformou a vida desses homens. Então, nós, hoje, podemos dizer que somos iguais a todo mundo. Mas o ideal espírita que temos não é igual de todos. Temos conhecimentos que muitos dos nossos irmãos não têm. Em primeiro lugar, já sabemos que somos imortais. Na condição de imortais, já não podemos agir como todo mundo age. Sabemos que nada acontece por acaso e que ninguém se encontra com o outro ao acaso. Um exemplo disso é a casa espírita. O que é que nos leva a estar em determinadas casas? Que sentimento de fraternidade, de amor, até de certa irritação nos leva a outra pessoa? Porque temos alguém na casa espírita, muitas vezes não falamos isso. Mas a gente não sabe que tem uma certa antipatia. Mas fulano é tão bom, porque eu tenho essa antipatia. É uma mistura de amor e de ódio que não sabemos. Então, mais aí um sentido por que estamos juntos. E principalmente quando vamos trabalhar na casa espírita, que é fascinante. Primeiro, é um trabalho gratuito.
Aliás, nós só tiramos o dinheiro do nosso bolso para casa. E muitas vezes chega o nosso ego, diz assim, mas eu ajudo de graça, porque fulano não me escuta. Mas fulano também tem suas obrigações. Muitas vezes tem as dificuldades. Essa semana na Casa Espírita a gente falando que está completando o ano, o 6º ano lá do Conscious Living, Suzana foi lá, falou brilhantemente, no final deu uma cobrança a todo mundo, porque ela é a presidente. Que todo mundo aponta o dedo, até critica, mas ninguém quer o lugar dela. Ninguém quer se preocupar com o dinheiro que faltar no final do mês para pagar o aluguel. Todo mundo quer sentar no mesmo lugarzinho. Todo mundo quer a mesma coisa, quer as mesmas exigências. Ah, não, espírita. Porque no dia que disser o não, disse assim, não era o espírita. Como se tivéssemos privilégios. Dizem que no Brasil havia um presidente de uma casa espírita que ele era muito criticado, porque ele era presidente já há mais de 20 anos. E que ele não deixava ninguém assumir o cargo dele, que ele não escutava ninguém, que ele fazia tudo da maneira dele. E ele escutou isso durante 20 anos. Um dia ele resolveu fazer uma reunião com os trabalhadores, era uma casa que já tinha muita gente. E o tema, ele queria a opinião de todo mundo para ajudar ele a administrar a casa. E todo mundo, cada um começou a falar. E teve um que se levantou, não, eu acho que deveríamos fazer na campanha do quilo dessa forma, porque a campanha é só uma vez, 2 vezes por mês. Deveríamos fazer ela toda semana. O presidente disse, que bom. Que bom, eu também acho a ideia muito boa. Todo mundo aprova? Sim. Você poderia assumir os outros 2 semanas? Ah, não posso. Isso é infelizmente, então não vamos poder ter. Ou seja, não, mas eu acho que as reuniões públicas deveriam ser dessa forma, deveria ser um pouco mais longa, deveríamos colocar uma reunião desse tipo. O que é que você disse? Eu acho a ideia brilhante. Era isso que eu sempre sonhei para o centro. Você poderia fazer, minha irmã? Ah, não posso porque eu estou na universidade. Alguém está disposto? Não. Então não vai poder ter. E ele passou a noite toda escutando. Todo mundo dava ideia, mas ninguém fazia. E se você está entendendo por que eu não abro? Para que todo mundo dê sua opinião? Porque todo mundo quer mudar, mas ninguém quer trabalhar. Então, infelizmente, isso acontece na casa espírita, na nossa casa, no nosso trabalho. Porque é fácil nós termos ideia, mas é difícil nos colocarmos no lugar do outro. Ver as dificuldades do outro. Há muitas pessoas na casa espírita, não só o presidente, que muitas vezes está escutando a dor do outro. E dentro de casa está cheio de tormento, está sofrendo. Nunca paramos para pensar nisso. Então temos que desenvolver esse sentimento de empatia para com todos. Porque quando tivermos esse, vamos aprender a amar melhor. Vamos respeitar a pessoa mais profundamente, né? Porque é muito fácil criticar. Difícil é parar para escutar. Difícil é parar para tentar entender. Não é à toa que Chico Xavier nos diz, ele dá uma técnica muito simples, que ficou muito popular. Quando alguém te agredir, alguém dizer uma coisa e a vontade de falar alguma coisa aumentar, vai lá, toma um copo com água e deixa a água dentro da boca e conta até 10. É uma técnica que até funciona. Então você conta até 10, depois dos 10 com a água na boca, você engole a água. Aquela pressão, aquele impulso que você queria de dizer alguma coisa, de revidar, já não é mais tão forte. Então você já tem mais tempo de respirar. Porque é verdade. Na hora da irritação, o sangue sobe, como diz o nordestino, não tem ar, não tem muito oxigênio no cérebro e você quer explodir. Então pare um pouco, porque você não sabe muitas vezes o que é que está levando aquela pessoa a falar de você, com você daquela forma, ali agredir, ali lhe criticar, porque infelizmente o ser humano ainda, por não ter muito equilíbrio, tem tormento lá fora e leva para dentro de casa, leva para a casa espírita. E uma determinada falta de caridade para com o outro, mas ele está atormentado. Então o outro que está mais equilibrado, que reze. Aprenda a rezar e ficar tranquilo, porque o outro naquele momento, mesmo que seja por alguns minutos, está doente, está enfermo. Então temos que aprender a relaxar, é na nossa obrigação, para vivermos melhor, não é para ser bom só para o outro, para vivermos melhor, porque é bom isso. Tem um ditado que é muito bom que diz aqui nos Estados Unidos, né? Toda vez que você levanta a voz, você já perdeu a razão, mesmo tendo ela. Levantou a voz, já perdeu a razão, já não tem mais o que falar. Se você aguenta em silêncio, o outro vai pensar 2 vezes por que falou com você daquela forma. Então são técnicas que temos que desenvolver, porque a empatia está aqui dentro, mas muitas vezes não queremos deixar ela funcionar. Muitas vezes não queremos sentir a dor do outro. Muitas vezes não queremos sentir o tormento do outro. Então temos que pensar nisso. Veja que coisa tão fascinante. Tudo isso que estamos falando, que acredito que é algo tão novo, né? Veja o que o judaísmo nos falava. O que é odioso para ti
não faças ao próximo. Esta é toda a lei, o resto é comentários. Aquela natureza só é boa quando não faz ao outro aquilo que não é bom para ela própria. O zoroatrismo. Outra parte do mundo, se a gente observa. Não atormenteis o próximo com o que te aflige, dizia Buda. Esta é a suma do dever. Não faça aos outros aquilo que a ti for feito, te causará dor. Não façais aos outros aquilo que não quereis que vos façam. Confucionismo. Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. O que é mais fascinante é isso. A lei da reciprocidade, o mundo todo conhece. Foi dita em várias épocas, de acordo com o vídeo que assistimos hoje, que Jesus se permitiu que todo orbe sentisse o seu psiquismo, o seu amor, através de mensageiros em outras épocas, com outras linguagens, com outras culturas, o seu ensinamento chegou a todos. Então, a lei da reciprocidade, todos nós conhecemos de uma forma ou de outra. O que é mais fascinante é que Kardec vai questionar os espíritos. Onde está colocada a base da lei natural? Então os espíritos vão dialogar com ele e vão dizer uma coisa engraçada. Essa lei natural Deus já colocou no coração dos homens. Ela não é um processo de cultura e de conhecimento. Ela faz parte da própria alma humana. A lei de reciprocidade. Eles não vão falar o nome, mas é a mesma. Deus já colocou no homem essa capacidade de procurar, de sentir a dor do outro. Então, é tão fácil que isso é uma lei natural, gente, que muitos pensadores chegaram a essa conclusão. E Jesus vai dizer de uma forma diferente, porque se a gente recordar, todas as outras frases que parecem a mesma, que não são, diz: não façais mal ao outro, não façais, quer dizer, em outra história, eu não devo fazer o mal ao outro. Tem aquelas pessoas que dizem assim: não, eu não tenho religião, eu não vivo fazendo caridade, mas eu não faço mal, já é alguma coisa. Não é não. Os espíritos vão nos dizer algo muito interessante. Não fazer o mal não é suficiente. Tem que fazer o bem. Porque não fazer o mal, mas não fazer o bem, já é um mal. Jesus vai nos convidar, né, a fazer, porque tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. O que é que queremos para nós? Sempre o melhor. Então Jesus nos convida a uma atitude ativa, não é de omissão, é ativa. Eu não quero que ele faça o mal, eu não vou fazer o mal, mas eu quero que ele me faça sempre o bem, então eu vou fazer o bem. Então o convite de Jesus é um convite positivo, proativo, dinâmico. Temos que fazer o bem. Alguém me agride, tenhamos paciência com ele. Temos que ter. E depois que ele agredir, coisa assim, diz: ok, eu não entendo, não estou entrando em acordo com você, mas sabe o quê? Eu gosto de você do mesmo jeito. Eu lhe amo. Façamos o carinho. Se não puder, apenas silenciamos. Não vamos revidar. E não vamos nos omitir. Temos que nos equilibrar. Temos que aprender isso. Já não somos mais um animal irracional. Porque o animal é quem é irracional, é que reage. Né? Porque se você pisar no rabo de um cavalo, você vai levar um coice. Se pisar na pata de um cão, você pode ser mordido. Se pisar no pé de Cícero, você não tem o direito de gritar para a pessoa e empurrar. Mas sim de bater no... Por que você está pisando no meu pé? Temos que ser racionais. Nesse caso, quando a emoção vir, desequilíbrio. E esperar a emoção boa. O sentimento bom de amor e de compreensão. Porque, como aquele ditado popular que diz, duas pessoas não brigam se uma não quiser. E se a outra quer brigar, deixa ela brigar, não importa, deixe, aguente. Muitas vezes na vida, somos convidados a sermos humildes mesmo sem querer. Então, muitas vezes eu tenho aprendido isso há pouco tempo. Diante de situações difíceis, de coisas de, meu Deus, me ajuda a ser humilde, porque eu não sou ainda. Mas eu vou tentar ser racionalmente humilde hoje. E é interessante como funciona. Como funciona quando a gente também aprende a silenciar. Muitas vezes a outra tem a necessidade de lhe acusar, principalmente como temos
companheiros e companheiras. Né? Começa os dois a gritar, não deixa eu ter assim, a humildade, tá bom, eu sou assim, eu sou isso, eu sou isso. Quando a pessoa cansar de acusar, você agora fala. Mas às vezes é necessário escutar. Deixa a pessoa falar, deixa ela descarregar. E depois, ela vai rever também que também exagerou um pouco. E não vamos usar essa parte quando ela reconheceu, ele reconhecer que exagerou, para apontar. Digo, não, da próxima vez apenas tome cuidado com o que você disse, porque palavras ferem. E muitas vezes não basta apenas dizer uma desculpa, me perdoe depois. Não, você já feriu. Então temos que ter muito cuidado quando vamos usar nossas palavras. Porque muitas vezes temos orgulho de mostrar que temos um raciocínio rápido e que podemos rebater. Isso não é caridade. Então a caridade muitas vezes é silenciar sim. Tentar nos colocar no lugar do outro, como Jesus disse. E tentar ter uma atitude boa. Jesus mudou o mundo pela sua atitude. As pessoas vinham e lhe esbofeteavam e ele nada dizia. E aquilo chocava a humanidade. Paulo, o que vai levar ele a se converter no cristianismo não só é a visão do Cristo. Porque quando ele vê o Cristo, ele já está transformado. Apesar que seu orgulho não deixava. Porque ele perseguiu os cristãos, levou Estevão a ser um mártir, apedrejado, e no entanto, o que é que Estevão dizia a ele? Perdoava. Dizia que ele era inocente. Advogou diante de Jesus sobre Paulo. Senhor, como está lá no livro Paulo e Estevão, Senhor, não colocai sobre ele mais esse pecado, porque ele já estava contaminado de tantos pecados. Estevão absorve ele, e aquilo fascinou a cabeça dele. Ele não podia entender como é que alguém poderia sofrer tanto e ao mesmo tempo perdoar. E aquilo fascinou a humanidade. Os cristãos foram perseguidos, e por mais perseguidos, mais perdoavam. Porque eles estavam aprendendo com Jesus que não deveriam revidar. Eles eram que estavam enlouquecidos, que perseguiam. Mas eles não, eles estavam agora tranquilos, haviam descoberto coisas que nós na casa espírita descobrimos. Que eram imortais, que eram amados, que ninguém pagava um erro se não devesse. Então tudo que acontece comigo, desde que eu não tenho buscado nessa existência, é porque eu tenho que passar. Então os cristãos descobriram isso e aprenderam a amar. E perdoavam. E aquilo atormentou todo mundo. Não é à toa que 300 anos depois, todo o Império Romano teve que ser convertido por ordem de Constantino, que foi uma questão política também, foi convertido ao cristianismo. Por quê? As pessoas mais nobres do Império Romano já eram cristãos. Não conseguiram fechar os olhos diante da bondade e da conduta de tranquilidade e de respeito dos cristãos, que sofriam, eram perseguidos e eram dignos. Preferiam a morte do que negar a sua crença. Preferiam silenciar o choro e a dor do que revidar os seus inimigos. Então, hoje temos muito mais condições, se quisermos, de sermos como eles. Porque ninguém mais, não está mais as fogueiras nos esperando, nem os leões. Nós não vamos morrer por sermos espíritas. Há uma luta muito maior, que é o nosso orgulho, que é pior do que um leão. Porque muitas vezes por orgulho revidamos, por orgulho perseguimos, por orgulho deixamos a casa espírita porque alguém não nos escutou, esquecendo que somos todos irmãos. Todos irmãos em aprendizado. A casa espírita é a nossa segunda casa. Não sei se vocês têm essa impressão. Eu mesmo considero a casa espírita a minha segunda casa. Quando eu estou atormentado é para a casa espírita que eu vou. Quando eu saí do Brasil e cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma lista das casas espíritas mais próximas, porque eu sabia que era na casa espírita que ia ser meu refúgio. Eu sabia que na hora de tormento e de dor, eram irmãos espíritas cristãos que iriam me socorrer, que iriam me compreender, não iam solucionar meu problema. Não é essa a função. Mas eu sabia que quando eu estivesse sozinho, eu poderia encontrar amigos na casa espírita. Então, se eu sabia disso, mesmo em casas espíritas estranhas, mas por saber que ela já é detentora desse conhecimento, eu sabia que eu ia encontrar irmãos que já compreendiam isso. Então nós, quando estivermos na casa espírita, principalmente na condição de trabalhador, temos que procurar preservar. Quem sabe muitas vezes nos apagar, silenciar, para que o outro irmão fique em paz. Por que não? Qual é o privilégio? Se estamos buscando o privilégio do reconhecimento do outro, de um e de outro, não compreendemos a doutrina espírita. O nosso trabalho não é com a casa espírita. É com a doutrina espírita em nome de Jesus. Então a casa espírita é apenas uma ferramenta nossa, um ponto de encontro. Daí a necessidade, lembre-se quando Jesus nos diz,
Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Podemos generalizar que devemos amar todos. No entanto, esse ensinamento nos diz, Emmanuel, que quando Jesus dá, ele dá justamente para o grupo de apóstolos. Ele já está indo embora. Ele, amém uns aos outros. Vós sereis reconhecidos como os meus discípulos por muito amarem. Eu sempre achei que esse por muito amarem era para amar os outros. Não, devemos amar todos. Mas vós se reconhecer por meus espíritos, por muito amarem, quer dizer, se reconhece os discípulos do Cristo porque eles se amam muito um entre si. Porque é necessário esse amor. Então temos que descobrir que na casa espírita, por exemplo, temos que aprender a ensaiar o amor um com os outros. Porque para que o trabalho continue, se não houver o amor, não vai continuar. Porque problemas virão. Ameaças a fechar a casa espírita vão chegar. Digo isso porque todas passam por isso. E se o grupo espírita daquela casa, daquela comunidade não estiver reunido e não se amarem um ao outro, ela irá fechar. Porque não é o público que sustenta ela. Sabemos já que não é isso. Porque eu já frequentei casas espíritas que tinham 600 pessoas em cada palestra. Públicas. De 300 a 600 era o público. Mas quando você vai olhar, quem sustenta a casa é meia dúzia. Infelizmente é assim ainda. Os trabalhadores toda a casa espírita é carente de trabalhador. Então se esse grupo que sustenta a casa não tiver amor entre si, ela não se sustenta. Ela se vai. Ela se dispersa. Então quando Jesus nos diz, vós sereis reconhecidos como meus discípulos por muito amarem, tem que haver essa identificação. Por isso temos que ter essa empatia principalmente com aqueles próximos. Começando da nossa casa, com os nossos familiares, depois para a casa espírita, depois para o trabalho e depois para a rua. Porque vamos nos fortalecendo. É um sustentando-se ao outro, porque nos autoalimentamos de amor. Então, na casa espírita tem que ser desenvolvido esse sentimento. E isso só se desenvolve com paciência, com humildade. Porque, infelizmente, somos ainda perseguidos. Há espíritos que não querem que continuemos trabalhando. Há obsessores que querem fechar determinada casa porque é um ponto de apoio, é um ponto de luz, como diz Joana de Anjos, para toda uma comunidade. Então, muitas vezes, a melhor maneira é como é que vamos destruir? Não, vamos estimular fulano aqui, se criando ali, a sua vaidade. Isso vai criando um problema tão grande na casa espírita. Narra André Luiz um caso bem interessante, que eu vou ser sintético, porque a hora já está chegando, que se reuniram 3 grandes mestres das trevas para destruir uma determinada casa espírita. O que é que vamos fazer? Vamos levar os processos de obsessão para toda a casa, vão ficar tudo doente. E um dos mestres mais sábios, não, isso não adianta. Por quê? Porque os espíritas sabem como é que é as técnicas das obsessões. Quando vê todo mundo deles, vai saber que é obsessão. Então, eles vão se armar, vão se proteger, vão tratar dos doentes, vão coisar. O que vamos fazer? Não. Vamos fazer com que muitas pessoas que não são de outras religiões e começaram a criar planos e nenhum funcionava. Mas como? E eles tinham toda... Não, mas os espíritos já não são mais tão vaidosos, já não são mais tão interessados em dinheiro, essas coisas. Não os vícios, vamos levar os vícios, a coisa para dentro da casa espírita. Não, não adianta. Os espíritas já sabem da necessidade de ter equilíbrio. Então eles vão identificar logo a obsessão. Como vamos fazer isso? Há uma forma. Qual? Vamos começar a elogiá-los. Vamos falar para o orador que ele é o melhor orador que existe. Vamos dizer que é o presidente, que ele é que tem razão. Vamos colocar isso todo dia, pouquinho a pouquinho. Vamos levar pessoas que vão dizer, não, você é um grande médium. Você pode curar. Você tem que ter autoridade. Na hora do passe, você é o melhor passista. Mas e sim, vamos estimular a vaidade de cada um. Porque quando ele estiver todo cheio de vaidade, eles vão querer agora o quê? Respeito, autoridade. E isso vai acabar a casa espírita. E começar a fazer um trabalho desse. Estimulando a vaidade de cada um. E infelizmente, para que isso? Para mostrar que o trabalho das pessoas era individual, o que não é verdade. O nosso trabalho é de grupos. Nós sozinhos não fazemos nada. Se não tiver alguém que ordene a casa, se não tiver alguém que limpe a casa, todos os trabalhos têm uma importância única. Porque imaginemos
Eu hoje aqui falando por essa casa, se não tivesse alguém que tivesse limpado o centro todo sujo, teríamos problemas. Se não tivesse alguém que pagasse as contas, alguém que colocasse aguinha, alguém que desse o passe, se não tivesse alguém para aguentar os problemas administrativos, nós não funcionamos só. Por isso que Jesus nos convidava a amarmos uns aos outros como Ele nos amava. E nós seríamos reconhecidos por muito amarem. E nesses momentos difíceis, quando a casa espírita chega na nossa casa, com a nossa família, se não tiver amor, ela não se sustenta, não temos forças. Então é necessário amarmos sempre. E um dos meios, uma das coisas que provamos que estamos amando é quando respeitamos. Se não respeitamos, o nosso amor está deficiente. Está aí. No livro terceiro, na parte terceira do livro dos Espíritos, está aí. As 10 leis que Kardec vai estudar. Aqui está as outras 5. É tão interessante que Kardec vai perguntar aos espíritos o que é que eles achavam quando ele foi fazer o livro dessa divisão das leis em 10. E os espíritos vão dizer, é muito interessante, eles dizem, não. A lei é a mesma de Moisés, só que agora destrichada, cada uma que é fascinante estudá-las. Vamos ver detalhes que não havíamos percebido antes, estudar cada uma dessas leis. Como devemos agir com o outro, conosco mesmo, com a sociedade, com o homem em geral, com o mundo. Está tudo lá. E ele diz, todas é a mesma lei de Moisés. Didaticamente, vai dizer os espíritos a Kardec. É bom, está boa. Quer dizer, há muito mais que ainda não compreendemos. Mas de todas elas, a mais importante é a última, a lei de amor, de justiça e caridade. Ela é a mais importante, porque ela vai sintetizar tudo. Então essa lei de amor é uma lei, veja que interessante, amarmos. Só quando amamos vamos ter justiça e caridade para com o próximo. Respeitar é uma grande caridade, é a nossa obrigação também. Se amamos, respeitamos. Eu nunca conheci uma pessoa que não saiba amar, que não respeite. Por isso eu me questiono muito alguns casais, né, que a pessoa briga. Eu digo, problema é normal, todo mundo vai ter. Mas faltar respeito, jamais. Faltar respeito, não. Problemas vamos ter. Mas faltar respeito, agredir verbalmente, fisicamente, eu digo, seu amor está deficiente, está doente, porque isso não é amor. Se não há respeito, não há tanto amor assim. Então temos que aprender a ter esse respeito para com todo mundo, para com todos. Se dizemos que amamos, temos que respeitar. Se for, mas eu tenho razão, não importa, fulano não entendeu agora, silencie. Se tem razão, um dia a vida vai mostrar. Principalmente quando estamos trabalhando em grupos, gratuitamente. Nosso trabalho é filantrópico, é o trabalho do amor. Então, não podemos exigir. Se ninguém me entendeu, na casa espírita eu digo isso porque na nossa casa, muitas vezes eu dou uma opinião, nem sempre é aceita. O que é que eu faço? Me silencio, vai ver que eu estou errado, vai ver que eu não compreendi bem, vai ver que eu vou estar certo, não sei, o tempo vai dizer. E nem por isso fico magoado. Dou risada, acho interessante. Como muitas vezes dêem algumas ideias, eu também não concordo. Mas se vão praticar, vou trabalhar. O importante é o grupo. O que foi que o grupo decidiu? Isso, então vamos todo mundo trabalhar. A minha ideia não foi aceita, não vou, então o problema era seu. Mas a ideia do grupo foi decidida, você tem que trabalhar em benefício deles. Vai ver que no futuro vão descobrir que a sua vai ser mais funcional, então vamos para a sua ideia. É assim que funciona. Isso é respeitar. É respeitar certas hierarquias, sim. Cada um tem sua função dentro da casa, então temos que respeitar. Quando eu vou fazer alguma coisa, eu faço a limpeza do centro. Mas eu não entro na cozinha e mudo as coisas lá dentro, porque há um grupo que trabalha na cozinha, então para mim mudar alguma coisa eu pergunto às pessoas, quem é que é melhor? Eu não vou perguntar ao presidente, eu pergunto à pessoa que trabalha na cozinha. Ela tem seu trabalho e sua responsabilidade, eu tenho que respeitá-la. Posso até dar ideias, mas eu não tenho o direito de mudar. O importante é que eu tenho que fazer meu trabalho. Meu trabalho é a limpeza, vou fazer a limpeza. E faço a limpeza. Agora, na limpeza, quem manda sou eu. A não ser que o presidente diga que não. Então, eu vou fazer. Mas as pessoas podem dar ideias. Por que não? Pode contribuir. Porque essa é a nossa função. O importante não é o meu trabalho. O importante é que a casa continue em harmonia. Que a casa continue contribuindo. Porque o meu trabalho ajuda e muito. Mas o meu trabalho deixa a casa equilibrada para que ela console, para que ela dê aula. É o trabalho do grupo. É tão interessante. Muitos dizem, mas tem gente que diz assim, não, mas meu trabalho é tão insignificante. Mentira, você está sendo orgulhoso aí, seu trabalho é significante. O trabalho de uma formiga, para a gente não sabe, os continentes são feitos pelas formigas. De grãozinho em grãozinho vão se construindo montanhas.
ela contribui para a obra divina. Deus coloca na sua lei que tem que surgir aquela montanha que vai durar milhões de anos. E as formiguinhas estão lá botando um grãozinho que vai. Os pequenos animais estão contribuindo lá. Estão dando o máximo que ele pode naquele momento. Mas que é essencial para que o trabalho continue. Então, eu digo sempre às pessoas, tem gente que quer fazer um trabalho muito grande. Mentira. Esse trabalho muito grande é porque você não quer sair do lugar. Porque tem gente que diz assim, não, eu estou querendo fazer, tem gente que só vai fazer a caridade quando ganhar na loto. Eu tenho uma pessoa na minha família que está preparando, já tem o nome das pessoas que ela vai auxiliar. Quando? Quando ganhar na loto? Eu digo, mas ela vai morrer antes. Não, mas eu não tenho condições de ajudar. Eu digo, como você não tem? Não, quando eu ganhar na loto, eu vou comprar uma casa para fulano. Fulano não precisa de casa. Ela precisa apenas de uma contribuição mínima. Mínimo, pelo menos pagar a luz dela. Não, a pobrezinha vive numa casinha triste. Paga a luz, já é uma grande ajuda. Não, quando ganhar na loto, eu vou comprar uma casa para ela. Eu digo sim, enquanto isso ela fica sem luz. Eu digo, na verdade, para mim, na verdade, não quer fazer ajuda nenhuma. Porque ganhar na loto vai ser fácil, vai ser as sobras. Isso não é caridade, ajuda. Faça, porque quem tem necessidade não quer saber se foi de boa vontade ou se foi de má vontade. Temos que aprender a fazer, mesmo com má vontade, vamos se acostumando. Mas quando você quer fazer, então a gente sonha algo muito grande para não sair do lugar. Não, tem que sonhar com coisas pequenas. Sabe por quê? As coisinhas pequenas é fácil de realizar, então a gente não tem desculpa. Não é verdade? Eu vou construir uma creche. Tem amigos meus na casa espírita que eu trabalhava. Não, eu vou fazer. Tinha um que fez um projeto, atrapalhou o trabalho de todo mundo, porque criou inimizades, porque ele entrou em contato com pessoas importantes para fazer uma creche, até emprego salariado ia ter. Essa creche nunca chegou. Enquanto isso, eu peguei um grupo de crianças, que a gente subia no primeiro andar numa escada de madeira, uma escada normal que o pessoal usa para pintar. As pessoas mais velhas não subiam, porque tinham medo. E as crianças se reuniram, fizeram ovo de Páscoa de chocolate. Eu descobri como era a técnica, a gente fez e construímos, vendendo ovo de chocolate. Enquanto que ele ficou com um projeto da creche, que até hoje, 20 anos depois, nunca chegou. Mas a escada ele não conseguiu construir. Então temos que pensar coisas pequenas e vamos mudando. Então temos que ver que o trabalho do outro nunca é pequeno, pelo contrário, é muito essencial para aquele momento. Daí a necessidade de respeitar. Vamos aprender a amar uns aos outros. Como Jesus nos amou. Temos que amar uns, principalmente na casa espírita. Isso, gente, é o respeito. Comecemos por aí, vamos respeitar. Vamos respeitar a limitação do outro. Vamos respeitar muito o desequilíbrio momentâneo do outro. Por que não? Todos nós vamos ter necessidade disso. Diz os Espíritos a Kardec que todos nós, na humanidade, aqui na Terra e fora da Terra, no plano espiritual, somos colocados sempre no meio de um espírito mais evoluído e de outro menos evoluído que nós. Sabem por quê? A lei da reciprocidade. A lei da contribuição universal que temos que ter, porque todos nós somos convidados a contribuir com o trabalho de Deus. Então Deus, sempre quando vamos reencarnar, interessante, ou mesmo encarnado, sempre tem um espírito mais esclarecido que nós que está nos guiando. Por amor. Só que abaixo de nós, perto de nós, há outros espíritos que não compreendem o que compreendemos. Então nós temos a mesma obrigação que ele tem. Se nós somos mais atrasados do que ele está em cima, ele nos ama e está nos protegendo, nós temos a obrigação de fazer o mesmo com o outro. Temos a obrigação. Deus, tudo nas suas leis se interligam. Tudo contribui um com o outro. Então nós estamos aqui para contribuir também. Se que nós acreditamos na nossa ilusão que o outro é mais inferior, temos a obrigação de compreendê-lo. Se somos tão sábios, mais ainda. Porque diz que o sábio é aquele que consegue colocar no lugar do ignorante, do que está atrasado. O sábio ele consegue. O ignorante não consegue se colocar no lugar do sábio, porque lhe faltam ferramentas, lhe falta compreensão. Então, já que nos consideramos tão superiores, às vezes, então temos obrigação, já que toda vez quando passar o orgulho, não, fulano é muito atrasado, ou fulano não entende, então você, em outras palavras, está dizendo, eu já sou melhor que ele. Já que você acha disso, então tem a obrigação de compreendê-lo. Tem a obrigação. Porque tem um espírito muito mais esclarecido que nós, nossos anjos guardiões, nossos espíritos amigos, que nos compreende. Ele já tem condições de entender a nossa limitação. Então, já que nos achamos superior, temos por obrigação abraçar o outro. Não é verdade?
Temos que pensar assim. Para encerrar, que eu já passei da hora, eu sou um pouco indisciplinado. Eu ia contar uma história, mas vou contar outra que eu gosto muito aqui. O verdadeiro sentido da palavra caridade, veja só, conforme entendia Jesus, é benevolência para todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Temos que respeitar todos. Temos que ter indulgência, sim, para todos. Veja que interessante essa frase. Vou encerrar com isso. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Vocês sabem por que foi que Tiago escreveu isso? Emmanuel nos narra que ele, depois que Jesus havia sido crucificado há alguns anos, ele ia fazer uma viagem, como sabemos, fazia uma viagem, caminhando, saindo de Jerusalém. E quando ele estava saindo de Jerusalém, ele e Barnabé, quando ele ia saindo, de repente, já era quase 6, o sol já estava começando a se pôr. Quando ele está caminhando, ele vê uma figueira. E aquilo lhe trouxe à memória a figura de Jesus. E começou a se lembrar justamente no dia do horto, quando Jesus estava falando com eles. Então ele olhou para Matias. Essa figueira me recorda um momento muito doloroso. E explicou a Matias. Matias não conheceu Jesus. Matias, na verdade, ele era o substituto de Judas. Quando Judas suicidou-se, ele ficou no lugar de Judas, no colégio apostólico. E ele olhando para ele disse assim, essa figueira me recorda um momento muito doloroso. Porque o mestre adorava falar, dar os seus ensinamentos sobre a luz da lua. Ele adorava fazer isso quando o sol se põe, começava a noite. E ele adorava dar os seus ensinamentos. E foi justamente perto de uma figueira como essa, que quando o mestre estava conversando conosco, um grupo de pessoas se aproximou, Judas estava à frente. O mestre fez um sorriso para abraçar Judas. E junto com ele um grupo de soldados. Foi aquela noite terrível, ele falando para Matias, que eu não me perdoo. Foi naquela noite que aquele ser miserável do Judas entregou Jesus aos homens. E o mestre, eu não esqueço, se permitiu que Judas lhe beijasse. E, no entanto, com um sorriso, se entregou nas mãos dos centuriões. Em nenhum momento revidou. Pelo contrário, apenas perguntou a Judas, o que fazes? Saiu com seu olhar luminoso sobre nós e se foi. E esse eu não me perdoo. Quando eu me recordo dessa cena, eu me revolto com aquele ser. Matias escutando, porque o ser humano adora essas coisas, disse, que ser miserável. E começou a falar mal de Judas, a falar justamente daquele ser, como é que ele foi capaz. E eles começaram a criar, e ele dizendo, eu não me perdoo. Simão Pedro, João, às vezes tem o costume de defendê-lo, dizendo que ele não tinha essa intenção, mas eu não acredito. Ele era um ser ambicioso, fala o Tiago. Era um ser ambicioso que com certeza, veja, ele vai fazendo deduções. A nossa grande arte é fazer deduções equivocadas. Com certeza ele queria a direção do nosso colégio apostólico. Vai ver que ele queria vender Jesus. Vai ver que ele queria o dinheiro, queria controlar tudo, porque era muito ambicioso. E eles me dizem, mas como é que ele pode ter feito isso? Sim. E não é de admirar. Veja a maledicência de Tiago. Não é de admirar. Às vezes eu fico pensando assim, não foi ele que criou as artimanhas de tortura para o Cristo. Se não foi ele que mandou torturar o Cristo daquela vez. Porque era um ser ambicioso. Então Matias ficou tão impressionado. E a família dele? Não sei. Você esteve com ele antes dele suicidar-se? Não. E se você tivesse encontrado ele depois da traição? Não sei se eu teria aguentado, se eu não teria esmurrado ele, esbofeteado. Porque foi um ser miserável. Entregou um ser que amava e começou a dialogar nisso. De repente, Matias olhou para Tiago e disse, quem é aquele que vem logo lá? Lembre que não tinha luz, mas alguma luz se aproximava. Então Tiago disse, eu também o vejo. E eles ficaram tão impressionados. De repente Tiago dá um grito, porque descobre que o homem que está vindo em direção contrária, ele está saindo de Jerusalém, era Jesus. Matias não havia conhecido Cristo. E Tiago grita e cai de joelhos. Matias é o mestre. Então ele também cai. E a luz do Cristo vai invadindo todo aquele ambiente e vai se aproximando dele. Eles de joelho. E quando o Cristo se aproxima, eles começam a chorar. Eles não tiveram coragem de olhar o Cristo. Matias só fazia chorar. Então Tiago, em um momento de muita coragem, levanta a cabeça e diz, mestre, abençoa-nos.
Jesus coloca a mão sobre a cabeça dos dois e o abençoa com profundo amor. E ele fica tão emocionado, e como Jesus não falava nada, Tiago diz: mestre, queres que voltemos para Jerusalém, para preparar um lugar para ti? Não, Tiago. Mas mestre, para onde vas? Eu não estou voltando a Jerusalém. Para onde vais? Estou a caminho de socorro a Judas, que nos pede ajuda. E foi embora. Foi visitar Judas nas suas zonas de dor para socorrê-lo. Tiago ficou tão impressionado que voltou para Jerusalém. Matias, emocionado, contou a todo mundo, mas naquela noite, na casa do caminho, ele não falou com ninguém, Tiago. Entrou no seu quarto em profunda meditação. E é justamente nessa noite que ele vai escrever cartas à cristandade, que ele vai dar os ensinamentos sobre a nossa língua. Por isso que ele vai dizer: mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque ele reconheceu que ele não tinha o direito de julgar, de apontar o dedo, mesmo a Judas, que foi o traidor do Cristo. Se ele foi a vítima, perdoava e amava, quanto mais ele. Então pensemos nisso. Antes de nos irarmos com o irmão, antes de apontar o dedo e condenarmos, aprendemos a respeitar a sua dor, o seu momento e suas limitações. E que assim seja.